Olá, bom dia. Muito obrigado para você que está acompanhando o canal Tarefeiros. É um prazer ter você aqui. Se você está chegando hoje, dá uma visitada, uma navegada aí no canal. Tem muito conteúdo, tem várias palestras, tem o coral, tem documentários. Então é muito importante que você procure aí, analise, dê uma investigada no conteúdo que o canal oferece. E se você não se inscreveu, se inscreva porque toda semana tem conteúdo novo. Então é muito interessante para você estar por dentro do que está sendo adicionado, do que está sendo falado no canal Tarefeiros. A Casa dos Tarefeiros está localizada lá na Rua Barão de Penedo, 182, e é muito importante. Se você quer informação, se você quer saber o dia de tratamento, os melhores horários, os tratamentos que a casa oferece, que são vários, você dê uma ligadinha lá. O telefone está sempre no vídeo e a gente repete aqui, é o 2606-6220 ou 2605-6865. Dados os recados, a gente vai iniciar nosso bate-papo dos sábados de manhã, pedindo licença a você, ao mentor da vossa casa, para que nós possamos adentrar, convidando ao nosso Mestre Jesus, a Nossa Senhora, ao Doutor Antônio e todos os médicos espirituais da Casa dos Tarefeiros. Que junto com as fraternidades do bem e do amor, eles possam ir limpando, higienizando, protegendo e amparando a todos nós. Nesse circuito de luz, de intuição e de conscientização sobre a proteção do alto, nós vamos dando início à nossa conversa dos sábados de manhã, graças a Deus. Bom, e hoje vamos falar das crianças, né? Dia das Crianças, ontem foi Dia das Crianças, dia de Nossa Senhora. Vamos falar um pouquinho. Você se lembra de quando você era criança? Como que era? Você é uma pessoa meio saudosista, lembra das histórias? Ai, porque no meu tempo, ai, no meu tempo, né? Mas você vive e vivencia as coisas boas de criança, né? Porque no Evangelho fala, deixai vir aos minhos pequeninos, o reino dos céus é igual a uma criança, né? Adentrará no reino dos céus. E o que que isso quer dizer? Né? Muitas vezes a gente está falando da pureza e da ingenuidade de uma criança, não necessariamente da infantilidade, porque muitas vezes nós somos uns adultos meio infantilizados, né? Birrentos, manhosos, quando as coisas não acontecem do meu jeito, eu bato o pé e não aceito. A gente às vezes é uma criança crescida meio mal educada, mas o que a gente vai tratar aqui hoje é daquela fase que às vezes a gente se esquece, muito boa, que a gente se permitia sonhar, né? Que a gente se permitia a ser feliz com coisas simples. E hoje, muitas vezes a gente complica meio as coisas, né? Ai, coloca a felicidade em coisas inatingíveis ou coisas que você não tem, só porque você não tem, né? E antes, quando você não tinha, às vezes, muitas coisas, você era mais feliz. Ou a gente não se permite sonhar, né? E dizem aí vários filósofos que um homem sem sonho ele morre, né? Porque ele não tem objetivo na vida. E às vezes o que falta, e eu percebo muito, é as pessoas se voltarem para esse lado mais ingênuo, mais inocente e mais que se permitia ser mais alegre, para reconquistar os sonhos, até aqueles que você acha inatingível, né? Mas se permitir a sonhar, a correr atrás, a se motivar. Lembra quando você era criança, você era motivado? Olha só, você só vai sair para brincar depois que você fizer sua lição.
Depois que você aprender, olha, e você era motivado, você ia lá, você estudava, você corria atrás, não sei o quê, porque você queria fazer algo que você gosta. E muitas vezes hoje a gente não faz isso. Pode ter a motivação que for, né? A gente se fica naquele meio marasmo, se deixa levar, se se preocupa muito com o que os outros vão achar. Quando você é criança, eu não sei você, mas quando você punha na cabeça que você queria ir com o tênis amarelo, a calça verde, sei lá, a blusa roxa, e você achava a coisa mais linda do mundo, que você ia estar e você não se importava. Hoje, antes de você sair, não sei você, mas muitas vezes a gente experimenta 10 roupas, porque, e não é porque você quer se sentir confortável, né? É porque, o que o outro vai achar, o que o outro vai pensar. Você se veste para você ou se veste para o outro, né? Você se veste algo que te faz bem ou você faz para o que os outros vão dizer, o que os outros vão achar. E eu tô falando de roupa e de se trocar porque é uma coisa mais cotidiana, mas em muitas coisas, muitas atitudes da nossa vida, a gente perde ou deixa de fazer coisas que a gente gosta por essa pressão que nós mesmos colocamos. E daí é onde muitas vezes a gente fica depressivo. Porque a depressão, o que que é? A pressão que a gente sente do mundo e a pressão sobre nós mesmos. E daí às vezes falta lembrar de quando você era criança, que você não tinha tudo, às vezes, né? A maioria não tinha tudo que tem hoje e se permite a ser mais feliz. Será que não é? E você fala, mas os tempos são outros. Será? Será? E hoje é tudo diferente. Será? Você não é o mesmo espírito? Não está dentro de você esse espírito de diversas vidas? E quando a gente fala de criança, eu falo de ingenuidade, e o Carlos vai explicar melhor, dar continuidade a isso, mas você não vem do zero de nada, você tem outras vidas, né? Mas isso vai se despertando com o tempo. Mas nesses momentos de felicidade, você está usando todo o seu conteúdo para ser feliz? Todo o seu conteúdo, quando eu falo conteúdo dessa, de outras vidas, das suas vivências, das suas experiências, daquilo que você passou de bom e daquilo que você passou de não tão bom na sua infância, porque eu sei que teve infâncias que não foram maravilhosas, né? Mas não te construiu o que você é hoje? Você não venceu, tal? Isso não te motiva a sonhar e seguir em frente e ser uma pessoa melhor? Ou você vai viver só no trauma, só no passado? Aonde você coloca os sonhos? E a doutora Thais tem uma palestra, se você tiver curiosidade, volta aí, que fala de trauma, da coisa que você carrega, como que é que isso funciona. Então, vamos voltar a sonhar? E para falar um pouquinho mais de criança e de sonho e de como que é um espírito infantil ou um espírito de criança, não um espírito infantil, vou chamar o meu amigo Carlos. Vamos lá, Bom Carlão? dia, bom dia, Fábio, Ronaldo, Maurício, pessoal que está nos vendo. Esse tema de criança é tão interessante, né? Porque vai ter sempre os pessimistas de plantão que vai falar, criança, né? Mas, cara, assim, para mim é sempre a questão da fantasia, do sonho. Eu lembro que eu tinha um quadrinho que dizia o seguinte: meu pequeno avião de lata de azeite sobrevoou mares e terras distantes, sem nunca sair do meu quintal. Né? Então, é essa coisa que a gente tem que lembrar e que tem que estar vivo, essa leveza, essa coisa do não ter limite, que muitas vezes, quando nós nos tornamos adultos, nos incomoda. Porque lembra quando a gente tem até uma resposta, né? Resposta que se dá para a criança. É porque sim e porque não. Porque para a criança, como ela ainda não está contaminada pela responsabilidade do adulto, pelo horário, basta ela querer alguma coisa.
E ela não vai aceitar que a hora é errada, que não tem muitas vezes, que não é, muitas vezes nem que não é correto. Tanto é que ela fala: pai, eu quero um doce. Não, filho, hoje não pode. Mas por que não pode? Não basta eu querer para poder? E a gente perde isso. A gente vai perdendo isso. A gente vai perdendo essa indignação que a criança tinha com o pai. Quantas regras que, por favor, obviamente que o pai tem que colocar os limites na criança. Essa é uma das grandes funções do pai. Mas nós temos que entender que a falta de limite que habita aquele espírito que ainda está se encaixando ali naquele corpo é o que a gente sente saudade depois. Ah, mas não tem limite. Você quer brincar quantas horas? Quantas horas minha mãe deixar? A gente começa a pôr limite naquelas situações, na leveza, né? E aí as coisas vão ficando difíceis, duras, e é muito complexo, porque, de novo, vai ter o cara que olha só pelo lado, ah, porque criança é folgada, cara, mas e esse ímpeto? E essa questão que vai se perdendo? E é difícil você não afogar essa criança sem perder o ímpeto. Tanto é que muitas vezes fala, pô, as grandes coisas são feitas enquanto fantasia, enquanto Criatividade. você imagina que não existe um limite, né? Chaplin falava isso, né? Eu gosto do impossível porque lá tem pouca gente, né? Lá ninguém, é um terreno pouco habitado. E, de novo, temos que guardar, a coisa aqui é muito lúdica, mas são essas experiências que a gente precisa manter, né? Como o Fabinho falou, não a infantilidade, mas talvez a ousadia ou a indignação. Não, mas por que não? Né? Não basta o não. O não eu quero, você não quer. Para uma criança, quando você responde por que não, é uma coisa sem sentido, porque na cabeça dela ela está em igualdade. Eu quero e você não quer. Porque a sua palavra tem que valer mais que a minha, se o meu é um querer. Aí, lógico que o pai tem todo, ah, não, porque se você comer doce todo dia, vai cariar o dente, você vai engordar, mas na cabeça dela basta a vontade. E muitas vezes não nos basta a vontade ou a esperança. E enquanto você falava, me veio essas coisas, né? E esse choque de o que está certo, o que está errado, e na verdade não está nada errado. Mas pega o exemplo do Guido na Vida é Bela, né? Se não fosse uma criança, como é que ele ia se esconder nos tanques e tudo, e lá vem. Cara, aquilo é de uma riqueza explorando a pureza da criança, no sentido de que é, ela nem sabia que era uma guerra, e procurava a mãe, onde está a mamãe já vai vir. Se a gente explorar aquilo, é de uma riqueza tão grande, da possibilidade de você sonhar, né? E mais ainda, né? Que acho que da nossa época, mesmo mais velho, os mais novos, isso continua, que é o Walt Disney Explora, né? O teu sonho de criança, né? Ah, mas é consumista, é a Disney, então você traz para Beto Carreiro, traz para onde você quiser. Mas a hora que você entra nesses lugares, você se sente de novo criança, né? E você tem aquele sonho. Poxa, uma princesa, é óbvio que não é uma princesa, mas no teu sonho é. Quantos reis você já não foi? Quantos super-heróis você já não foi? Né? E a gente não pode perder isso, guardadas as proporções. O pai deve educar, a mãe deve educar, mas nós precisamos trazer essa criança interior dentro da gente, que é isso que vai mover. É um saudosismo, às vezes nós nos enganamos, as coisas não eram tão simples e tão fáceis, mas é essa motivação, né? É a mesma coisa, a criança consegue ver o mesmo desenho como se fosse a primeira vez, como se ela não tivesse visto. É aquele copo vazio e a gente briga e tem que brigar de novo ou insistir. Nós precisamos educar as crianças, né? Isso é óbvio, mas precisamos sempre ter cuidado para não perder esse ímpeto, essa ousadia de às vezes achar
e o nosso querer basta para a gente conseguir as coisas. Mas eu vou passar para o meu amigo Ronaldo, que vai dar o ar da sua sabedoria milenar, né? Milena, uma Milenar, criança velha, milenar, né? milenar. Uma eterna criança. Uma criança velha. Pessoal, bom dia a todos aqui, né? Maurício, Fábio e Carlos, né? Todos que estão nos ouvindo. Tem muita informação aqui, né? Interessante. Tem umas coisas que eu vou ver se eu consigo colocá-las aqui para todos, né? Primeiro, só entrando na questão espiritual, né? Nós falamos um pouquinho antes aqui na nossa resenha, quando fala, né, deixar vir as minhas criancinhas, né? E Jesus coloca isso em um momento, né? Obviamente que as pessoas queriam levar a criança para Jesus, né? Os adultos, na verdade, né? E aqueles que estavam junto de Jesus falam, não, não, né? Deixa, não, não, não vai lá, não vai lá, né? Não vai lá, como diz assim, não vai perturbar Jesus, né? Porque a gente sente isso, né? A criança vai perturbar, a criança vai... opa, Jesus fala, não, não, deixa vir a minha criancinha, né? E aí, obviamente, ele usa como uma parábola, na verdade, ou como um ensinamento, que aqueles que se assemelham, né? São as pessoas de maior pureza, de maior humildade, né? Mas a palavra assemelham é importante, né? Porque se assemelhar, né? Obviamente, pela igualdade, né? Não que eles são todos são crianças, né? Deixar claro que é uma forma de dizer que aquele espírito ainda é puro, ainda não está totalmente, né? Nós sabemos que a criança, no os primeiros anos, né, que ela reencarna, ela não traz, né, todo o seu conhecimento de vidas passadas, né? Então ela está ali ainda, como o Carlos colocou bem aqui em algum momento, né, tá com o copo vazio, está enchendo esse copo, aí os pais que vão alimentando, vão dando as informações, e a criança vai tendo também as suas percepções de vidas passadas e se torna um indivíduo, vamos dizer assim, né, com a sua identidade. Mas até então, toda essa pureza que o Carlos colocou é essa pureza que Jesus nos coloca aqui, né, para aquele que se assemelha à pureza. Eu tinha colocado até uma conversa com o Fábio colocou com o Carlos, né, da criança, da pureza da criança, né, que às vezes nós adultos nós somos tão cobramos tanto de nós, né, nós cobramos, a sociedade cobra, a vida cobra, né? E a criança por si só, ela apenas faz e ela quer fazer aquilo que mais lhe agrada, né? Que mais lhe dá felicidade. E às vezes a gente se surpreende com a criança pelos seus atos, né? Pelos seus gestos. Às vezes a gente acha que a criança não tem solidariedade, e às vezes tem muito mais solidariedade do que nós. Ah, mas o filho quer brincar com a bola, não quer que o outro brinque. Não é mais ou menos assim, né? Muitas vezes a gente vê pelo contrário. As crianças elas querem estar juntas, elas querem se unir, elas querem se ajudar, elas querem brincar, né? Vai ter esse momento, às vezes, da birra, da bola, né? Eu quero aqui, eu quero aquilo, mas se você observar, as crianças, elas convivem muito melhor, né, do que nós aqui adultos convivemos, né? Isso a criança traz, essa necessidade de comunhão, de ajuda, de estar presente, né? Rapidinho aí, mas um bateu no outro. Ok, ele bateu, mas daqui a pouquinho vocês vão ver que ele está lá se abraçando, né? Bateu e está se abraçando, né? O jogo de futebol joga para ganhar, mas também ganhou, perdeu, jogou, ser café com leite, né? Como a gente falava na nossa época, né? E escolher para jogar. Você era um número, não tem problema. Então a criança tem essa maturidade, talvez, né? Que o adulto se perde. O adulto às vezes é um pouco mais egoísta, né? Pensar em si só, querer. E às vezes esse egoísmo é que invade a criança, né? Às vezes o pai, o egoísmo é tanto em querer, em guardar. Ah, esse brinquedo é seu, hein? Não empresta para ninguém, né? Isso faz da criança que se torne egoísta. Então, amanhã depois, alguém pega o brinquedo da criança e, em vez de falar, não, pode brincar sim, ela fala, não, não, não brinca não, né? Me dá o brinquedo. Então, tem algumas coisas, às vezes, que nós, pais, né, que eu falo com todos, nós deveríamos olhar, então, esse lado aqui, como se for da pureza da criança. Outro ponto é, nós estamos aqui, aí falando nós como espíritos, né? Nós como espíritos, nós somos num momento ainda de aprendizado. Aí estou falando da criança nossa, né? Nós ainda somos crianças, nós não somos ninguém aqui, né? Pessoal, nós somos nós quatro aqui falando, parece que nós fazendo palestra semanalmente, nós estamos iniciando nosso conhecimento, nós estamos ainda percebendo, né? Tateando, nós estamos na nossa fase ainda
de criança, vamos dizer assim, no aprendizado, na evolução, no conhecimento, né, na espiritualidade. Nós vivemos num mundo de regeneração, então, nas várias fases do mundo, nem o nosso planeta ainda está como sendo um planeta adulto, né, como se fosse um planeta criança ainda que está se formando, com toda essa problemática que nós temos aqui, seja as questões ambientais, seja as questões de tratamento, né, entre os adultos, vamos dizer assim, né? E aí já começa a vir as crianças com uma conscientização um pouquinho melhor na questão de trato, principalmente do planeta, que isso é importantíssimo para todos nós. E são gerações que vêm com bagagens, com informações, né? São espíritos muitas vezes mais velhos, mais antigos, né? Lembre disso, né? Por isso que eu falei, às vezes o espírito que reencarnou, essa criança, ela é muito mais velha espiritualmente que o pai, do que a mãe, nós vamos perceber isso talvez depois quando a criança se torna o quê? É ela que vai sustentar a família, né? Sustentar, que eu falo, não só financeiramente, mas sustentar no sentido de equilíbrio, trazer um controle, trazer alguma coisa melhor para aquela família, de crescer, de evoluir, para que todos tenham uma vida aí naquilo que se pretende na sua evolução. Então, assim, a criança, se eu ia colocar um fato aqui que eu comentei com o Carlos, né? É aquela criança que a gente dá uma caixa, né? Onde está um brinquedo lá dentro, não é isso? O Carlos ia usar essa. E aí você dá a caixa bonita, o que a criança faz? Ela pega o brinquedo, põe do lado, né? Entra dentro da caixa e vai brincar com a caixa, né? Então, eu acho que é isso que a gente tem que ter um pouco mais na nossa vida, né? Nós estamos brincando, qual brinquedo, né? Que seria melhor, né? Um carro novo, uma casa nova, né? Ou aquela coisa mais simples, mais fácil, que está ao seu alcance, que não tem tanto trabalho, que você consegue se reunir com as pessoas, agradar todo mundo, né? Então, às vezes, nós precisamos dar esse entendimento da criança conosco, para que nós temos que uma vida melhor. A Doroteia falou a da criança, não posso esquecer que me veio várias vezes, acho que na última palestra que nós fizemos, né? E ela usou um pouco isso, né? Nós falamos um pouco da culpa, né? Da obrigação, da responsabilidade, né? Nós somos crianças, gente. Eu posso errar, eu posso acertar, eu posso, né? Desde que eu erre e não erre mais, né? Desde que eu faça uma coisa que não é legal, putz, depois eu me corrija, saiba que aquilo não é interessante e faça da próxima vez melhor. Mas o que é isso? É uma criança, então tirar um pouco esse peso, né? Tirar essa responsabilidade que às vezes nós adultos colocamos e aí faz da vida uma vida um pouco chata, né? Acho que é essa palavra que quer dizer aqui. E aí, Maurício, você para dar aquela tranquilidade, né? O seu modo aí de colocar para nós aqui as informações, já vou te passando a bola aí. Você é Tá uma certo. criança eterna aí, né? Ô, rapaz, você sabe que eu nasci em dia de São Cosme e Damião, né, que é dia 27 de setembro, e eu adoro, né, a data do meu nascimento. E aí a gente sempre fala, né, a gente tem que... Antes de mais nada, bom dia para todos aqui, né, Fabinho, Carlão, Ronaldo, as pessoas que estão aqui nos assistindo e nos ouvindo. A gente sempre fala, aflorar a sua criança interior. E quando a gente fala, por que que a gente fala aflorar a criança interior? Porque ela está lá dentro, né? Às vezes, o que você está falando, Ronaldo, vem a fase adulta, então a pessoa vai, acaba ocultando, né? Ocultando essa criança interior pelas responsabilidades que tem, isso, pelas cobranças, isso, aquilo, e às vezes a pessoa fica sisuda, fica ranzinza, não deixa essa criança aflorar. Independente, o que o Fabinho falou no início, não é você ser infantil, não, não é isso. Você ser alegre, você ser feliz. Quando a gente fala, vamos deixar essa sua criança interior aflorar, quer dizer o quê? Seja feliz, seja alegre, aproveite o tempo da sua vida. Por exemplo, eu estava ouvindo uma palestra do Leandro Carnal, e alguns pedaços da palestra, ele falou assim, às vezes as pessoas falam que hoje o tempo está curto, está difícil fazer as coisas, mas por quê? Porque às vezes a gente quer fazer tudo de uma vez, quer fazer tudo correndo, quer fazer tudo para ontem. Opa, peraí, concentra seu tempo. Ah, você vai brincar com seu filho? Então brinque com ele, se divirta com ele, aproveita aquele tempo com ele. Você está trabalhando, está se dedicando a algum projeto? Se empenhe, dê seu melhor naquele projeto. Ah, você está estudando, então você vai, estude, se dedique naquilo. Pô, nós estamos aqui conversando com vocês, né? Obviamente, está sendo gravado, mas a gente tem que se dedicar nosso tempo a isso. A gente tem nossa resenha, então a gente está se dedicando nosso tempo a isso, então estamos fazendo o nosso melhor nisso. Então, quando a gente fala para a criança,
quando a gente fala lá atrás, ela brinca de verdade, ela vai lá dar o seu melhor, ela brinca, ela fica feliz, ela fica alegre, ela pula, ela salta, ela brinca com outro coleguinha, brinca com vários colegas, rola no chão. Eu lembro que quando era mais novo, tem pouco tempo, estava com meu sobrinho aqui em casa, né? E aí tem um campo ali, e aí o campo estava com água, tudo, e acabou de chover, estava com água ali, e a gente começou a correr e né, escorregar. Hoje ele está com 8 anos, faz um ano, né? Ele estava com 6 anos. Gente, depois que a gente saiu tudo ele amassado, tudo cheio de água, nos divertimos, demos risada. Aí depois a gente foi tomar banho, começou uma coceira, porque as formigas começaram a pinicar. Então, quer dizer, assim, eu lembrei disso agora, a gente estava falando de criança, por isso que eu falei, deixa essa criança aflorar. Problema, gente. A gente vai ter problema, graças a Deus tem solução. Vai ter desafio, vai ter uma série de coisas para serem resolvidas, mas não deixe essa alegria desaparecer, né, do coração de vocês, da mente de vocês. É isso que a gente coloca. E eu me lembrei aqui de um livro, e até passou, acho que uma novela, Marcelino Pão e Vinho. A inocência. Quando o canal do filme, né, agora esqueci o nome, que você falou do filme, e eu lembro desse filme aí que você falou, eu até assisti esse filme, que é da criança, né, que o pai procura protegê-lo para não falar que está em guerra, né? E aí eu lembrei do Marcelino Pão e Vinho, que ele conversa com Jesus, né? E aí, gente, é assim, por isso que quando o Ronaldo também falou, vinde a minhas crianças, né, quando Jesus fala, vinde minhas crianças, eu lembrei na hora desse livro e passou uma novela a respeito disso, né? Só que eu acho que agora eu não lembro o nome da novela, pouco tempinho que acabou. Mas eu lembrei muito bem desse Marcelino Põe e Vim. Então, é essa criança que a gente precisa. E com certeza, quando a gente deixa essa nossa alegria de criança aflorar, com certeza vamos estar muito ligados ao céu, muito ligados a Deus, muito ligados a Jesus, muito ligados aos nossos protetores, nossos anjos da guarda, nossos guardiões, nossos orixás. Então a gente vai estar perto deles, com certeza vai estar lá muito juntinho, eles vão estar muito pertinho da gente, porque a gente vai deixar essa inocência, essa alegria sintonizar, né, com os céus. Então é isso. Aqui, quando a gente fala de criança, a gente fala de alegria, de perdão, de não ter rancor, de não ter mágoas. E quando a gente começa a viver dessa forma, a vida fica mais leve. A vida fica uma coisa muito bacana de se viver. Obviamente, a gente não pode deixar de ter as nossas responsabilidades, mas vamos deixar a vida leve, vida feliz, vida alegre. Então é isso que a gente passa aqui para vocês, essa pureza das crianças. Tem até a música, né, do Gonzaguinha, né, da pureza das crianças. É a vida e é bonita. E vamos viver. É isso, Fabinho. É isso aí, Maurício. Bom, para finalizar, que você se permita sonhar, ser feliz, que você permita, às vezes, fantasiar, se permita a ser um pouco criança na sua maturidade de adulto, sem tantas autocobranças, sem tantas autopunições, porque a maioria dos nossos problemas vem da nossa própria cabeça, que a gente próprio criou, né? E as respostas muitas vezes também estão em nós, né? Nos nossos atos, nos nossos pensamentos, nas nossas atitudes, nas nossas falas. Então, que você possa nesses dias ficar mais leve, né? Ficar mais uma criança do bem. E se mesmo assim você não conseguir, aproveita nesses momentos que a vibração do planeta sobe bastante, porque toda criança precisa de uma mãe, né? E nada melhor do que recorrer, às vezes, à Nossa Senhora para quando você precisar de um pouquinho de colo, né? Ela, se você não sabe, e tem o documentário das meninas falando, mas é ela que cuida, por amor, dos casos obsessivos, que cuida das pessoas depressivas, dos casos suicidas, né? E das pessoas que precisam, às vezes, do colo, né? Então, se você não está conseguindo acessar a sua criança, ou se a sua criança está um pouquinho triste, recorre a ela, tá bom? Então, que eu tenho certeza que, como mãe, ela jamais se negará a atender
quando um filho chama, assim como Jesus. Então, que você aproveite, logo depois tem a prece, consegui gravar a prece, hein, gente? Pelo amor de Deus. Mas, olha, você seja feliz do seu jeito, com a sua criança interior. Converse mais com ela, porque às vezes ela é mais inteligente emocionalmente que você, tiozinho, de cabeça dura, tá bom? Fica com Deus até semana que vem, se Deus quiser. Tchau, tchau. Que nestes momentos a tua alma possa se curar, curar das falas não proferidas, das dores caladas, do desalento e suspiro embargado pelas lágrimas. Desejo que você se cure dos teus medos bobos, das ansiedades e insegurança. Cure-se das incertezas da vida, das mágoas e desilusões. Cure todas as dores silenciadas e escondidas. Eu lhe desejo a cura do teu passado e as feridas emocionais que você não permite cicatrizar. Anseio que você cure todos os momentos de solidão, de desânimo e da falta de fé. O curar da alma e da matéria, para que sua visão possa ser clara, iluminando o orgulho cego, e você veja as mãos estendidas, o abraço afetuoso e o sorriso largo do alto para com você. Acredite naquele teu Deus que tudo vê, responde e cura. A cura pode ser lenta e às vezes silenciosa, mas ela acontece. Tão certo como as dores e feridas que você carrega, muitos são aqueles que te amparam, mesmo quando você não percebe. Desejo profundamente que você se cure de tudo que é proferido, de tudo que ficou calado, de tudo que está escondido ou não compreendido e de tudo que a sua alma realmente necessita. Graças a Deus.